Semana passada nós trabalhamos o conceito do que deveria ser a unidade. Trabalhamos então a Torre de Babel, que Deus, Ele ama a coletividade, Ele ama a unidade, mas Ele aprova essa unidade quando a nossa motivação está correta. A nossa motivação então tem que estar sendo que essa coletividade glorifique a Deus, exalte ao nome de Jesus, né? Quando nós pensamos no avanço do reino, não no nosso próprio avanço, no avanço da coletividade, não no próprio avanço individual, Deus aprova então a nossa busca pela unidade. E hoje então, queridos, quero trabalhar uma mensagem com vocês que tem como título: jamais abandone a comunhão. Jamais abandone a comunhão. Esse é o nosso título. Vamos para o nosso texto então. Nosso texto está em Hebreus 10, 25, que diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Vamos ler mais uma vez? Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém, igreja? Vamos aplaudir esse texto? Glória a Deus, né? Muito bom. Aqui nós estamos vendo um texto, então. Está dando um eco aqui, então só ver se você pode fazer aqui na frente, está dando um eco aqui. Um som estranho, isso. Nós analisamos então esse texto, queridos, que desde a época que a igreja primitiva foi fundada, então desde o momento que a igreja cristã foi iniciada, teve sempre os encontros dos cristãos a modo pessoal. Sempre houve, né? Não, mas pastor, mas naquela época eles não tinham internet, mas naquela época eles não tinham rede social. Sim, mas de qualquer maneira, eles se reuniam de modo pessoal, Robson, porque eles precisavam olhar no olho, eles precisavam abraçar o irmão, eles precisavam saber como o irmão estava. E eles então chamavam esses encontros de reunião cristã, o que nós chamamos hoje de celebração, alguns chamam de culto. Eles diziam então que era uma reunião onde eles se encontravam, e é o mais interessante, queridos, que na época deles, eles se reuniam não só no domingo, Juliano, mas era todos os dias. Se nós olhar ali o livro de Atos, eles se reuniam todos os dias no templo e nos outros dias nas casas. Ou seja, o fervor era tão grande entre eles, o fervor era tão maravilhoso no meio deles, que eles amavam estar juntos de tal maneira que eles trabalhavam o dia inteiro e ainda tiravam um tempo para estarem juntos, para poderem ouvir a palavra, para poderem louvar ao Senhor, para poderem terem o seu tempo juntos, o seu tempo junto com cada um. Então nós vamos perceber, queridos, que nesse tempo, nessa época, existia então esse costume de todos estarem juntos, semelhante ao que estamos fazendo agora. Todo domingo nós nos encontramos, era assim naquela época. Porém, Juliano, alguns daqueles irmãos, eles começaram a não querer mais se reunir. Alguns daqueles irmãos começaram a não valorizar mais os momentos em comunhão. Alguns pensavam o seguinte, como muitos pensam hoje: se Deus está no meu coração, por que eu preciso me deslocar da minha casa, do conforto da minha casa, no quentinho da minha sala, para ir até um local com mais pessoas, ouvir uma palavra que muitas vezes pela live eu consigo ver, posso acessar o YouTube? Imagine isso. Alguns pensavam o seguinte, que tendo Deus dentro, não era necessário ter Deus fora, né? Outros certamente, por algum tipo de conflito, por algum tipo de relacionamento, por algum tipo de mágoa, decidiam não mais estar junto na comunidade, quiseram seguir sozinhos. Outros talvez perceberam que tinham atividades mais importantes para exercer naquele dia do que estar junto então ouvindo uma palavra ou se dedicando à igreja de Cristo, né? O que é fato aqui, queridos, que o autor de Hebreus vai falar o seguinte: não abandonem, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Tinham alguns irmãos então
tinham ali uns grupos dentro da igreja que por diversos motivos não estavam mais comparecendo nas reuniões, não estavam mais comparecendo nos encontros. E aí o apóstolo, que não se sabe se é o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, ou se foi Barnabé, ou se foi Timóteo, se sabe que alguém escreveu Hebreus e ele fazia parte do grupo dos apóstolos, e ele reprova, ele diz: não façam isso, não abandonem como alguns estão fazendo. Você veja que ele não está aqui falando: gente, pensem bem, olha, cada um é livre para fazer o que quiser, quem quer abandonar, abandone, quem não quer abandonar, não abandone. Não era aquela coisa coach, né? Faz sentido para você? Você quer vir, você não quer vir, estamos juntos, não importa, o que importa é que você seja feliz. Não, ele está dizendo aqui: não abandonemos. É não. O não, sabe o que significa, né? Não. Não é não. Não é, cara, você não pode, é proibido, não faça isso. Eu acho que é legal quando eu estou com minha esposa lá em casa. Aí meus filhos, então, você sabe, são novinhos, pega copo, puxa a toalha. Daí já ensinou eles com uma frasezinha: não pode, não pode. E o Benjamin, ele vai derrubar e já fala: não pode. Desde pequeno a gente já começa a entender o poder do não, né? Desde pequeno a gente já começa a ver a tensão que é a palavra não. Não é, eu não posso fazer isso, jamais eu posso fazer isso, eu não posso ser louco de fazer isso. Então o autor de Hebreus está dizendo: não seja louco de abandonar a comunhão, não seja doente emocional de abandonar a comunhão. Daqui a pouco nós vamos ver por quê. Os próprios 10 mandamentos, se você ver, quase todos começam com o quê? Não adorem outros deuses, não digam meu nome em vão, não mintam, não adulterem. É sempre não, não, não. O mandamento, para se cumprir de forma poderosa em nossa vida, e para nós sermos cristãos poderosos de sucesso, cristãos maduros, nós temos que saber que existem nãos de Deus, e tirar esse não de Deus é um perigo para todos nós. Então ele está falando aqui: não abandonem como alguns estão fazendo. E certamente para aquela comunidade fazia sentido saber quem que seriam esses alguns. Não abandonem como alguns estão fazendo o costume de assistir nossas reuniões. Quando nós analisamos, queridos, esse texto, é muito simples de entender. Quando Deus nos criou, Ele nos fez de modo 100% vazio espiritualmente. O vazio que nós temos no coração, só Deus pode preencher. Por isso que muitas pessoas, quando elas não têm Deus, elas não conseguem preencher. Pode ter sexo, pode ter droga, pode ter dinheiro, não preenche, porque aquele vazio é do tamanho do próprio Deus. Porém, quando Deus fez Adão e Eva, quando Deus fez Adão, Ele disse o seguinte, quando Ele viu Adão sozinho, Ele falou assim: não é bom que o homem viva só. Ali não é uma questão que Deus olhou e disse: bah, mas acho que Adão seria legal levantar uma pessoa para andar com ele, acho que seria legal Adão ter mais alguém. Não era uma questão de Adão ter mais alguém porque não tinha o que fazer, não, era uma questão de, se Adão não tiver alguém do lado dele, já era. Não tem como Adão viver sozinho, não tem como Adão ficar só ele, não tem como ficar só Adão nessa terra de modo humano. Ele vai precisar ter a Eva. Já ajuda lá o Thomas, que está dando um barulho, um eco aqui. Está dando um eco aqui, ó. Acho que vai ter que ajudar o irmão lá. Som, aí ó. Está dando um eco, que senão os irmãos não vão conseguir me escutar aqui. Som. Então não é bom, queridos, que o homem fique só. E se nós analisar, queridos, Adão era uma figura do próprio Cristo, e Eva é uma figura da própria igreja. Se você ver Romanos 6, a Bíblia fala que Adão era um símbolo de Cristo. Cristo se tornou um novo Adão, e a mulher é o símbolo da igreja. Ou seja, dentro de nós tem um vazio que se chama vazio de Deus, que só com Deus eu preencho esse vazio. O outro vazio é só com a igreja que eu posso preencher. Quando você vê a Bíblia falando sobre mulher, Apocalipse diz que mulher é igreja.
A noiva de Cristo é a igreja. Então, para você ser feliz, para você ser completo, para você ser de fato uma pessoa que está na bênção, na vontade de Deus, você tem que matar a sede tanto de Deus como de igreja. Não tem como você andar de modo individual, só de modo coletivo. Por exemplo, vamos para o primeiro ponto ali, queridos. Ande em coletividade. Andar em coletividade cristã não é uma opção, mas uma obrigação. Olha só que interessante, andar em coletividade cristã não é uma opção, mas uma obrigação. Muitos falam assim: pastor, eu tenho Deus no coração e a Bíblia fala para mim não ir na igreja, a Bíblia fala para mim ser igreja. Quantas vezes eu vejo no Facebook os crentes imaturos colocando assim: eu sou igreja, eu não preciso ir na igreja. Deus não manda eu ir, Deus manda eu ser. Aí começa a conversa. Quando na verdade, queridos, você jamais vai ser igreja sozinho. Nenhum de nós consegue ser igreja sozinho. Nós somos um membro do corpo de Cristo. Você e eu, você na sua individualidade e eu na minha individualidade, nós somos um membro desse corpo. Então não há como um dedo querer, bom, eu vou cair fora desse corpo, começar a viver a minha própria vida, pagar minhas contas, e o dedo começa a caminhar pela cidade. Vai pagar as contas na prefeitura, daí xinga o ministro, xinga o secretário, a cabeça sai e começa a rodar, né? Vai para a esperança, não existe isso, gente. O nosso corpo é composto por membros. O corpo de Cristo, então, é composto por você, por mim, por cada um de nós. Somos membros. Então, não há como alguém sozinho ser igreja. Você sozinho é membro. Nós juntos somos igreja. Muitos falam assim: não, pastor, eu não quero estar na igreja. Eu só quero ser igreja. Queridos, é impossível você ser igreja e não estar na igreja. É possível você estar na igreja e não ser igreja. É possível. É possível você estar na igreja e não ser igreja, porque você dá mau exemplo, você não obedece, você é uma pessoa pecaminosa, você é uma pessoa mundana. Mas é impossível você ser igreja e não estar na igreja. Então nós temos que ser e estar. Igreja não é um local para pessoas perfeitas, mas para quem está em constante evolução. Uma vez que um irmão fumante me disse: pastor, não quero mais ir na igreja porque lá só tem pecador. Eu olhei: mas e o teu pecado não. Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, eu não quero mais ir na igreja porque lá só tem hipócrita. Aí o pastor falou: não tem problema, tem lugar para mais um, pode vir. A proposta de Deus nunca foi você entrar para um grupo perfeito, até porque não existe. Perfeito, queridos, só aquele cara ali, ó, só. Todos nós estamos buscando melhorar a cada dia. Por isso que eu falo tanto, a Aviva pertence a Jesus Cristo, queridos. Se você vem para cá, você tem que vir por causa dele, e não por causa de homens. Não que os homens não possam ser referência, devem ser, nós temos que ser referência, e vamos fazer tudo para sempre ser, mas perfeito nem ele, só no corpo glorificado, e ainda assim não vamos nem chegar no pé dele. Algumas pessoas, elas vão falar o seguinte, que elas só vão participar de uma igreja que seja perfeita. Não, eu só vou participar de uma igreja perfeita, pastor. A hora que eu encontrar uma igreja perfeita, eu vou participar. E eu falo para a pessoa: não entre nessa igreja então, porque se tu entrar, tu vai estragar com ela. Então vocês entendem que nós não temos e não podemos ter desculpas para participar da coletividade de um grupo que se chama igreja. A única diferença é que o teu pecado não é o meu, e o meu não é o teu, e o de vocês não é o... Assim que é, cada um tem seus problemas, cada um tem seus defeitos, cada um de nós estamos em constante evolução. Eu não chamo a igreja só de hospital, porque se eu falar que a igreja é um hospital, eu vou falar que todo mundo aqui está doente. Ele fala com a boca cheia: igreja é um hospital. Meu Deus, está todo mundo na cama de soro? Está todo mundo aqui destruído. Gente, a igreja é um hospital para quem está doente, de cura, mas a igreja é uma escola para treinar pessoas saudáveis a ser pessoas de referência. Então, nesse exato momento aqui na igreja, nós temos vários níveis aqui.
Alguns talvez não são cristãos ainda, que estão aqui hoje. Alguns talvez estão convertidos há pouco tempo e ainda tem que trocar as fraldas, ainda tem que ficar botando o biquinho. Alguns talvez estão adolescentes na igreja, já sabe se desenvolver, mas rebelde que está louco às vezes, né? Não desobedece ainda. Às vezes temos jovens aqui, que já são madurinhos, já sabem se virar sozinhos. Temos adultos, temos níveis aqui de cristãos. Então a igreja, ela não pode ser vista só como um hospital. Pode ser vista como um exército, né? Onde a gente vai ser treinado, vai ser preparado para a guerra. Então todos nós temos níveis. E nós temos que entender que esses níveis nos fazem entender as pessoas e não julgá-las mais. Você está na igreja por causa de Cristo. E você está na igreja sim por causa da coletividade e da comunhão que você tem que ter com o teu irmão. Se você não consegue andar com uma pessoa que tem um defeito, você tem que rever a tua vida, porque geralmente os defeitos que mais nós não gostamos são aqueles que refletem em nós. Muitas vezes aquilo que você mais critica no outro é aquilo que você é. Muitas vezes aquilo que você mais manda o outro parar é aquilo que você faz. Então nós temos que entender que andar em coletividade não é uma questão de opção. Se você quiser ser firme, se você quiser ser uma pessoa completa, se você quiser subir ao céu, você vai ter que seguir na comunhão. Ponto 2. Toda união precisa de reunião. Encontros, horários marcados e comprometimento com nossa igreja local devem ser levados a sério e praticados. Queria que você sempre lembrasse disso. Não existe união sem reunião. Um casamento não pode ter a esposa morando em Porto Alegre e o homem morando em Panambi. Não tem como um casal ficar firme se não houver encontro, se não houver pessoalidade. Uma família não tem como ficar firme se não houver o encontro dos pais com os filhos de modo pessoal. Tudo que nós fazemos, se nós quisermos ser unidos, precisa de reunião, né? Quem que aqui é gremista? Levanta a mão. Quem é gremista aqui? Pode falar, pode confessar. Isso. Terça-feira atendimento, amém? Quem é colorado? Quem é colorado? Quem é colorado? Olha só. Glória, estamos passando uma prova aí, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Glória a Deus. Gente, vocês vão perceber que é interessante quando a pessoa é torcedora de um time. Tem os níveis de torcedor, né? Tenho certeza que alguns aqui nem camisa do time tem. Talvez alguns aqui nem acompanhem os jogos. Mas outros já têm camisa, já têm agenda. Talvez outros já estão associados no clube, já pagam a mensalidade, né? E estão bravos com a pandemia que não estão podendo ir para o estádio, né? Então você vai perceber que todo clube quer que você se envolva, quer que você apareça. Os presidentes de futebol, eu estou estudando sobre eles, eu só dou risada, né? Porque esses caras tomaram um tufo, Robson, mas grande, rapaz. Estádios vazios, não pode ter gente, parece aquele jogo de campinho, né? Não tem torcedor, gente. Esses dias eu fui ver um jogo lá, era do Cristiano Ronaldo, né? Juventus, não sei mais quem lá. Só cara famoso, vazio o estádio. Parecia o jogo da Agrovila ali, Agrovila contra Esperança. Coisa mais horrível, um jogo sem torcedor, sem equipe organizada. Coisa mais horrível, meu Deus do céu. É horrível um torcedor não poder ir lá apoiar o time, torcer, cara, os jogadores ficar, eles fazem o gol, só dá o barulho da rede. Ninguém comemora. Teve um presidente que botou um carro de som dentro de uma instalação de som, para que quando desse gol a torcida, para poder os caras ficarem alegres, né? Então, gente, vocês percebam um time de futebol que tem milhões de torcedores que estão nos estádios. Eles querem que você se envolva, eles querem que você apareça. Eles não veem mais a hora para que essa pandemia passe, para poder voltar aos estádios e os jogadores se sentirem motivados. Então você perceba, queridos, que nós precisamos estar juntos. Se você for numa farmácia, eles vão querer te dar um cartão chamado cartão fidelidade, não é assim? Compre só aqui, e eu vou te dar descontos, vamos te dar promoções, vamos te dar até abraço, se for preciso. Mas compra só aqui,
não pode comprar lá. Tudo é assim, gente. A gente gosta de vestir camisa da escola, a gente gosta de vestir camisa da empresa, e aqui o apóstolo está falando: vistam a camisa da igreja, se envolvam como igreja, estejam juntos como igreja, façam tudo pela igreja. Por exemplo, gente, quando Jesus morreu, Juliano, a Bíblia fala que um discípulo que ele tinha, chamado Tomé, se frustrou, pegou suas trouxas e foi embora, voltou aos seus afazeres de não crente, porque ele viu Jesus morrer. Jesus morreu numa cruz, então ele não ia mais ressuscitar mesmo, então já era, acabou o projeto de Cristo na terra, eu vou embora. Abandonou Cristo. Porém os outros discípulos ficaram todos reunidos no mesmo lugar, ficaram todos em comunhão ali, tentando entender o que ia acontecer. Poxa, Jesus morreu, eles ficavam apavorados, poucos estavam lembrando que ele ia ressuscitar, mas depois de 3 dias Jesus aparece no meio deles, e eles vibram ao ver Jesus ressuscitado. Eles vão até Tomé e contam para Tomé que Jesus ressuscitou. Aí Tomé já estava incrédulo, já estava murmurento, já estava reclamão, já estava carnal, e disse assim: só vou acreditar que ele ressuscitou se eu tocar nas marcas dos pés e nas marcas das mãos. Sabe por que Tomé agiu assim? Porque ele estava longe da unidade, ele estava longe da comunhão, ele estava longe da coletividade. Quando alguém está longe da coletividade, a tendência dela é esfriar, ficar pecadora, voltar a cometer práticas que antes não cometia. Aí quando alguém fala que aconteceu uma coisa maravilhosa, que Deus operou algo, a pessoa não acredita, porque sua mente já está cauterizada, de tal modo que a coletividade não lhe chama mais atenção. Então, quando tu sai da comunhão, quando você sai da unidade, você atrai incredulidade. Falta de unidade atrai incredulidade. E a Bíblia fala então que quando eles trouxeram Tomé de volta para a comunhão, quando eles conseguiram trazer Tomé de volta para a comunhão, Jesus aparece de novo. Aí Tomé cai no chão e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não deixa barato. Jesus fala assim para Tomé: pois é, Tomé, você só acredita em mim vendo, mas bem-aventurados serão aqueles que não vão precisar me ver para crer. Você saiu da coletividade, você saiu da comunhão, e por isso tu ficou esse cara incrédulo. Nunca mais saia do nosso grupo. Gente, eu poderia dar para vocês centenas, eu não estou brincando, é centenas de casos de pessoas que estavam na igreja, cheias do Espírito Santo, amando a Deus, lendo a Bíblia, mas daí teve um domingo lá que ela não quis vir porque estava com frio. Aí no outro domingo ela não quis vir porque tinha jogo. Aí no outro domingo ela não quis vir porque estava magoada com a irmã, né? Aí no outro domingo, e assim foi indo. Passa o tempo, perde aquele costume de ir na igreja, perde aquela prática, daqui a pouco o pior acontece àquela pessoa. E quando fala, não abandonem o costume de estar reunido, sim, queridos, sabe o que é costume? É você fazer a mesma coisa, sempre. Às vezes as pessoas falam assim: eu cansei de ir na igreja, que é sempre a mesma coisa. Tu chega, tem um videozinho, aí tem um louvorzinho, aí tem uma pregaçãozinha, aí tu vai emborazinho. É sempre a mesma. Sim, tem que a gente inventa o que aqui? Tem que eu trago o circo no domingo, e depois eu posso trazer ali, gente, o Circo de Soleil, o Faustão, o Gugu. Gente, igreja é isso. Igreja é isso. É nós perseverar na mesma coisa. O que é a mesma coisa? Amor por aquele cara ali, seguir a palavra dele, estarmos reunidos, ouvindo uma palavra, louvando ao nome dele. Não sei se tu sabia, lá no céu, tu vai fazer a mesma coisa. E pior, por toda a eternidade, imagina só. Aí se você acha que aqui é uma mesmice, então lá em cima é pior ainda. Talvez você não vai ser um cara muito candidato para subir lá para cima. Então você veja, queridos, que as coisas na nossa vida não precisam ser monótonas, mas devem ser costumeiras. Hoje eu falei, Eduardo, do irmão que estava aqui, o seu Ervino.
Ele está há 35 anos, Graminho, na Bruni. 35 anos. Já ganhou prêmio, já ganhou quadro. Porque o pessoal honra, meu Deus, esse cara é um dos caras mais antigos da Bruni. Nós vivemos num tempo, numa geração, que quando tu pergunta uma pessoa mais velha, quantos empregos tu já teve? Eu tive uns 700 empregos. Mas que legal! Por que tantos? O primeiro chefe era não sei o quê, outro meu colega não sei o quê, outro não gostei do salário, outro não gostei, não me deram férias, outro. É tudo ciclos abertos e não fechados, ciclos abertos e não fechados, ciclos abertos e não fechados. Aí eles chegam para conseguir um outro emprego, chegam lá com o currículo, o cara do RH olha, por que tu trabalhou em tantos lugares? Não, porque o chefe lá era um desgraça, o outro endemoniado, eu não gostei de ninguém, eu não me dou bem com as pessoas, eu quero só salário. O cara do RH vai olhar para ti, ok, segundo nós vamos ligar para você. E nunca vão ligar. Gente, não acreditem em cara de RH, gente. Eles nunca ligam. É só uma forma de dizer um não para ti de modo educado. Se eles querem você, eles falam na hora. Cara de RH, assim, se não for com a tua cara naquele momento, não vai mais ir. É assim que funciona os caras do RH. Se tu é top, eles vão te falar na hora. Então você vai perceber o seguinte, queridos, que na nossa vida nós temos que manter a nossa reunião. Estava aqui o William Jose. O William Jose aqui já estão na nossa igreja desde o porão. Ainda antes já estão conosco. O William Jose, nós já mandamos material de Curitiba para Panambi, lá em 2015. Estava o William Jose lá. Todo domingo estava lá. Eu falava com eles por vídeo, Juliano. No porão está o William Jose. No galpão está o William Jose. Hoje estão aqui. Então você veja, vamos aplaudir esses dois, gente. Vamos aplaudir para Deus. Tem mais irmãos que fazem tempo que estão conosco, mas eu falo que o William Jose estão ainda antes nós vim, cara. Eles são um modelo de casal para dizer que eles se acostumaram sempre a fazer o quê? A mesma coisa. Né, Jesus? Essa mesma coisa é maravilhosa. É louvar Jesus. A gente não mudou nada, só mudou a estrutura, Tainá. A gente só mudou os locais, a gente só mudou os espaços, mas nós continuamos sendo a mesma coisa. Isso é ser alguém que mantém o costume de assistir a reunião. Não, William, que diferença tinha daqui para o porão? No porão só entrava 40 pessoas máximo. O púlpito a gente botava, a gente tinha que descer uma escada assim, e a gente pegava às vezes um tablete, a gente pegava e ficava falando assim com a galera. Não tinha microfone, não tinha cabo, não tinha caixa de som. Era o pastorzão com violão, sem microfone, com a minha esposa cantando, e era isso aí na nossa igreja. Isso era a nossa igreja. Nunca mudamos a mesma coisa que nós fizemos sempre. Olá, bem-vindo à nossa igreja. Era assim no porão. Olá, bem-vindo à nossa igreja. Era assim no galpão. Olá, bem-vindo à nossa igreja. Daí começou a crescer, ter equipe de integração. Gente, quando começou a nossa igreja no galpão, quem botava som, sabe quem que botava? Era eu. Eu era o cara da mídia. Eu botava a caixa no nosso ninho, né, gente? Levantava umas 2 horas antes, botava o nosso ninho, mas esmagava o ninho, aquelas caixas. Ia lá o Edson lá, abria o Uno, eu instalava as caixas, eu instalava a mesa, Robson, eu instalava os microfones, eu instalava o meu violão. Era só isso, era só voz e violão. Com o tempo, o Jean veio. Pastor, eu tocava baixo. O quê? Vem, puxei o baixo. Depois chegou o William, puxei o baterista. Chegou o Pedro, puxei mais um baterista. Quem mais? Daí chegou lá o Juan. E fomos vindo, queridos. Começamos a levantar equipes de recepção. Começamos a levantar a equipe de limpeza. Quem que tu acha que limpava os espaços? Era eu e a Cíntia. Amor, nós que vinha com a vassoura, com o rodo, limpava tudo. Hoje nós temos equipes e equipes e equipes, mas gente, nós nunca mudamos nada. Ser igreja é isso, queridos. É não mudar nada, mas crescer sempre. Amém? Então pode aplaudir a Deus por isso ou não? Então, queridos, eu não tenho nenhum tipo de meta para estar com Cristo 1 ano ou 2. A minha meta com Cristo é por toda a eternidade. Então vocês vão me ver sendo crente sempre. Aqui na terra e lá no céu vocês vão me ver crente. Esse é o projeto. Eu não tenho projeto de vida, eu tenho projeto de reino, projeto de eternidade. Então você tem que colocar na tua cabeça que estar na igreja é algo sagrado. É ensinar a tua família que aquele momento você tem que estar ali. Porque a Bíblia vai nos ensinar que se um braseiro está se esquentando e uma brasa sai do meio do braseiro, aquela brasa, se não for colocada de volta a tempo, vai se esfriar, vai se apagar.
Assim vai funcionar com cada um que sair da reunião. Ponto 3, vamos lá. Desfrute das bênçãos da unidade. Então você vai perceber que nós estando juntos, o próprio apóstolo vai dizer aqui no texto, olha que legal. Pelo contrário, animemos uns aos outros ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Que dia, queridos? Que Jesus vai levar quem para o céu? A igreja. Pessoas no plural. Não é só um que vai levar a igreja. Então se você deixar de vigiar, se você começar a brincar, você pode perder a coletividade, e quando Jesus voltar, tu não subir junto, que Deus vai levar um corpo coletivo. Ele vai falar o seguinte, que a unidade, o nosso encontro, as nossas reuniões, ela tem o poder de nos edificar. Ou seja, o que é edificar? É trazer sempre novos ensinos, novas estruturas, novos princípios. Você entra aqui, você sempre vai sair com um ensino novo para a tua vida, para a tua família. Eu não sei se você já teve essa impressão, que você estava em casa triste, passou uma semana bastante difícil, e aí no domingo chega ali o dia da celebração, você, poxa, eu estou triste, eu estou mal, estou assim, inquieta, não, mas eu vou ir na igreja igual, tudo bem, vamos ir lá igual. E você entrou aqui e foi curado, e saiu melhor. Todos nós temos isso, todos nós amamos. Assim como também você ficou em casa, achando que não precisava vir na reunião, vou ficar em casa assistindo Netflix, ficar em casa assistindo um filme, não vou na igreja hoje, e você piorou. A reunião, queridos, e o costume de assistir essas reuniões nos animam, nos abençoam, nos edificam e mais, nos protegem. Por que nos protegem, queridos? Quando você está na igreja, quando você está envolvido em pequenos grupos, quando você está envolvido em cuidado pastoral, e você pensa em pecar, você pensa em fazer algum pecado, vem na tua cabeça, poxa, Deus vai ficar bravo, o pastor vai ficar louco, o meu discipulador vai me destronar na paulada, a minha irmã do PG vai ficar, meu Deus do céu, vai me puxar a orelha 3 semanas, não vou pecar, melhor não. Não é assim? Quando nós estamos juntos, a gente sabe que aqui nós temos princípios, aqui nós temos santidade, aqui nós temos um foco que é Cristo, nós pensamos igual. Então olha o poder da coletividade, ela nos protege, queridos. Como também, digamos que você está mal, que você está financeiramente mal, precisando de ajuda, aqui dentro você vai receber essa ajuda. Dani, eu já perdi a conta de pessoas que saíram da nossa igreja, saíram, mas quando precisava de ajuda, quem procurava quem? Era nós. Pastorzão, tem 700 aí? Opa, voltou? Glória a Deus, né? Agora eu sou o pastor 700. Antes eu era o pastor da igreja preta, desgraçado. Agora é maravilha, hein? Ah, glória a Deus, hein? Eu chamo aquela pessoa, dou uma conversadinha, né? Porque calma aí, né? Quando tu estava aqui, beleza. Agora tu sai, esquece, agora tu precisa. Vamos te ajudar, mas volta para a igreja. E claro, a gente sempre ajuda, gente. A gente sempre ajuda, não importa quem for, a gente está ajudando. Mas a gente dá aquela puxadinha de orelha. Ei, agora tu aprendeu o que acontece quando tu sai da comunhão? Aprendeu o que acontece quando tu sai da coletividade, queridos? Há um risco. Você fica desprotegido. Uma vez um jovem queria sair da nossa igreja, né? Aí ele falou assim, pastor, tu tem o pacto de membresia? E tenho sim, quero sair da igreja, pastor, eu quero uma novidade de vida. E começou a falar aquelas conversas. Tá bom, pega o pacto aqui. Agora, a partir de agora então, tu não pertence mais à igreja, então você está agora fora de todas as bênçãos que Deus derrama sobre essa igreja, bem como todas as proteções que Deus derrama sobre a igreja viva, tá? Tudo que Deus prometeu para a igreja viva não irá mais te alcançar. E eu não tenho mais nenhuma responsabilidade pastoral com você. Ok? Então está aqui teu pastor. Ô pastor, o que é isso? Como assim, o que é isso? Tu não quer sair da igreja? Então, pode sair. Procura outra igreja, segue o teu caminho aí, mas no momento que tu está querendo sair, tu sai debaixo da nossa proteção. Então vocês entendem, queridos, que as pessoas, elas acham que isso aqui às vezes isso aqui é um clube social, mas não é.
Isso aqui é um local de guerra, isso aqui é um exército, onde um ora pelo outro, onde um abençoa o outro, onde um provê o outro, onde um se preocupa com o outro, onde um quer ajudar o outro, onde um luta e batalha pelo outro. Isso aqui é lindo, a igreja é algo maravilhoso, queridos, é algo fantástico. Conclusão. Isso. A fé cristã só pode ser exercida na coletividade. Portanto, para o seu bem, não fuja disso. Vamos ficar em pé? Para o nosso bem, então, não vamos abandonar o costume de assistir nossas reuniões. Nossa igreja, gente, tem evento todo dia, de segunda a segunda. Segunda-feira temos oração, céus abertos às 8 da noite. Terça-feira nós temos os atendimentos pastorais. Quarta-feira temos treinamentos, Quinta-feira temos pequenos grupos. Sexta-feira logo vamos retornar com as atividades de casais, homens e mulheres. Nós temos nossa cozinha, temos ajeitar melhor a estrutura aqui, mas sexta é dedicado a isso. Sábado nós temos pequenos grupos de jovens, temos eventos para adolescentes. Domingo, momentos antes do culto aqui, nós temos pequenos grupos de adolescentes. Ou seja, nós distribuímos para vocês todos os dias atividades. Alguns só podem vir domingo, está ótimo. Porque assim, gente, qual que é a reunião mais importante de todas, Juliano? É a domingo. Por que domingo? Porque domingo está os adolescentes, está os jovens, está as crianças, está os adultos. Todos nós estamos juntos. A reunião mais importante é essa aqui. Então, se você só pode vir nessa, está ótimo, queridos. Não perca, mantenha sagrado isso. Talvez por causa de compromissos de trabalho, compromissos familiares, compromissos profissionais, estudantis, você não consegue vir mais dias. Fechou, mas o domingo consagre. Porque se tu está trabalhando e até o domingo está sendo tirado, aí é coisa do diabo. Aí é coisa do diabo, tu não pode admitir isso aí. Não admita que nada tire a tua reunião aqui do domingo. Agora, se você pode também vir na segunda-feira para fazer aqui a parte do nosso movimento de oração, isso, você tem esse tempo para se dedicar, venha, esteja aqui. Se você consegue participar de um pequeno grupo também, esteja no pequeno grupo. E assim vai. O que eu posso te garantir é o seguinte: quanto mais reunião tu tiver, mais forte tu vai ficar. Essa é a verdade. Quanto mais envolvimento com o braseiro você estiver, mais fogo na brasa você vai ter. Ou seja, depende de ti, depende de você. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos.